Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. PCRI 11, vale a pena? Vamos descobrir. Antes da gente verificar um pouco dos indicadores desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo se você tem, já teve, se você pretende adquirir esse fundo, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, para a gente levar a educação financeira, levar conhecimento a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado dos demais vídeos do canal. O canal atualmente conta com 143 inscritos, muito obrigado a cada um dos inscritos. E a gente vai crescendo devagarzinho, um passo de cada vez. No entanto, a gente precisa atingir 200, depois 500 e mais precisamente, o quanto antes a gente precisa chegar à marca de 1000 inscritos. Então, por favor, nos ajude a alcançar essa marca. Novamente, muito obrigado aos inscritos e vamos saber mais a respeito do fundo. Esse fundo, ele é do setor de recebíveis imobiliários. Ele é um fundo relativamente antigo na Bolsa. Ele teve seu lançamento em 2015, recebíveis. Ele é de títulos, ou seja, pelo menos 2/3 tem que ser investido em FIIs de papel. Foi lançado na base 100. Ele tem uma boa liquidez diária de 3,5 milhões. Tem uma represtação no IFIX, não é tão alta, mas já tem. E conta com nota 4 de 5 pelos usuários do Clube FI. A Banestes, é um banco, né, o gestor dele, 4,4 milhões de cota. Para fundos de papel, isso é interessante, ele não está tão esticado, está sendo negociado a 1,03, ou seja, somente 3% de ágio, é algo bem aceitável. Ou seja, o patrimônio dele é 468 milhões e o mercado está aceitando pagar 484 milhões. Então está pagando pouca coisa acima do que realmente vale, tá? Esse fundo conta, baseado no mês 5, com 38 mil cotistas, tá? Em relação aos valores, o fundo vale R$ 106, contudo, o mercado está aceitando pagar mais ou menos R$ 110. Então está com um ágio aí pequeno aí, R$ 4 ou mais ou menos 3%. O que a gente observa aqui que é interessante sobre esse fundo? Eu, pessoalmente, já tive esse fundo, tive que me desfazer só por questões pessoais, assim, de necessidade mesmo. E, assim, gostaria de ter esse fundo até hoje em carteira. Quando eu tive possibilidades de adquirir, ele estava muito esticado. Então, atualmente, eu estou pensando seriamente em passar a adquirir cotas dele, tá? Olha um ponto que eu observei aqui e a gente vai corroborar essa minha tese mais à frente. Atualmente, esse fundo está passando pela nona emissão, subscrição, pedir dinheiro ao mercado. Ele está tentando captar 200 milhões. Ele, inclusive, está próximo aqui. Na data que eu gravo esse vídeo, 24 de junho, amanhã, sexta-feira, será o último dia de reserva para esse período inicial, para quem tem cotas do fundo. Então, ele está tentando aumentar 40% da sua base que ele possui. O que acontece? Como eu mostrei aqui, esse fundo ele foi lançado na base 100. Ele trabalhou a maior parte do período, ele trabalhou acima dos R$ 100. E agora, somente um pouco no início dele, somente um pouco ali no início dele ali, ó, em 2016. E agora, no momento pandêmico que nós passamos, em março do ano passado, esse fundo passou a ser negociado abaixo dos R$ 100 lá. E olha o movimento recente. Recentemente, o fundo estava lá na casa dos R$ 120 e vem apresentando esse movimento de queda. Como o fundo anuncia que vai ter captação, anuncia que vai fazer subscrição, o fundo estava sendo negociado na faixa de 120 e ele vai captar a 107. Então, aparentemente, o mercado já antecipou. Olha a queda que esse fundo teve nos últimos dias, nos últimos meses, né? Bem recentemente. Significa o seguinte, pode ser um bom ponto de entrada, tá? Para você passar a fazer parte desse fundo, caso ele seja do seu interesse. Vamos verificar aqui à frente, ó, o que esse fundo vem entregando de resultados. Então, assim, novamente,
quando eu tinha esse fundo, era só alegria. Não tenho do que me queixar em relação ao que o fundo entregava, tá? Então é um fundo que, na sua maioria das vezes, você olha o último ano, ele sempre entregou próximo de R$ 1, ou seja, próximo ali de 1%, então foi um excelente resultado. Ele vem com o acumulado dos últimos 12 meses, baseado 11,45%, é um excelente. E nos últimos 2 meses, ele teve uma alta no resultado, tá? Então, no último mês, ele entregou 1,45%. Está aqui atualmente com tendência de alta. Contudo, eu devo alertar que, como o fundo está passando por subscrição, captando dinheiro no mercado, esse dinheiro vai para a caixa e até que esse dinheiro seja alocado, esse recurso seja realmente investido, a tendência é que nos próximos meses venha a ter no fundo um decréscimo na sua distribuição. Aí as pessoas não se atentam, não veem qual momento que o fundo está, não sabe como o fundo gera dinheiro, não fica atento em relação a isso, e aí fica desesperado e começa a vender o fundo sem motivos. Então minha opinião, que não indica compra, venda, manutenção do ativo, é apenas para fins educacionais, tá? Apenas uma exposição da minha opinião. Para mim esse fundo sempre rodou bem, um fundo bacana, um fundo bem interessante, e sempre entregou excelentes resultados. Ó. Desde que ele foi lançado, ele já entregou 62%. Tá? E aqui não considera reinvestir os dividendos. Se você for considerar um gráfico de reinvestir os dividendos, o resultado ainda é muito maior. Tudo bem? Aqui já estamos dentro do relatório gerencial do fundo. Eu achei ele muito superficial, acho que poderia ser um pouco mais aprofundado, mas a gente consegue observar algumas coisas. Ao contrário de outros relatórios, que eles detalham aqui os juros e a correção, aqui ele trouxe tudo num único bolo. Então achei isso ruim. Porque é interessante você saber de onde está vindo o dinheiro. Quanto mais detalhado, melhor. Contudo, você nota que os FIIs desse fundo que ele investe tem trazido um bom resultado. Ele tem ali mais ou menos 40 mil de resultado que vem do caixa e mais outros resultados extras. Aqui vem as despesas do fundo e o resultado efetivo. O que a gente observa aqui? Ó? O fundo, neste último mês, teve como resultado 6 milhões e 500 mil e entregou quase 7 milhões. Então, foi superavitário. Mas por que ele é superavitário? Por causa disso aqui, ó. O fundo vem com reserva. Ele estava com 680 mil de reserva. Não fica muito claro aqui se essa reserva ainda continua ou se dessa reserva já se usou 438 mil. O relatório, pelo que eu olhei depois com atenção e não consegui constatar esse tipo de situação, tudo bem? Outro ponto negativo é que neste relatório ele não traz LTV, não traz outros indicadores que a gente vê em outros relatórios. Então isso é um ponto negativo, tá? Mas aqui ele traz outros detalhes também que em outros relatórios não vem. Mas na minha opinião esses detalhes são até para que a gente faça uma análise mais superficial inicialmente, são desnecessários. Então aqui ele vem trazer o código, é importante para você até pesquisar, fica mais fácil você pesquisar sobre esse CRI. Mas ele diz de quando vai vencer, aqui essa parte é interessante, mas para mim falta alguns outros indicadores aí. Traz o duration, só que a gente vai observar apenas o duration médio lá, traz o preço a taxa de aquisição e a porcentagem da carteira. Então, nesse ponto aqui, em termos de risco, apesar desse CRI possuir 7% da carteira, a gente vai observar aqui que ele tem bastante CRIs. Então, eu não vejo como sendo muito concentrado, mas toda vez que você observar fundos de papel, observe esses primeiros que possuem mais concentração da carteira e olhe com um pouco mais de atenção. Como aqui não traz, procure lá por meio desse código aqui, ó, mais informações. Se o fundo está tendo, como é que está a inadimplência ou não, como é que está o pagamento ou não, como é que está o desenvolvimento do fundo, por quê? E isso pode gerar pode causar impactos positivos ou negativos, caso ele esteja tendo inadimplência, resultados negativos ao fundo. Tudo bem? Aqui à frente a gente vai ver mais todos os outros demais CRIs que ele investe, mas eu vou passar rapidamente. Caso você queira ver, pode ir no relatório gerencial ou aqui no vídeo você pausa para olhar melhor. Por fim, a gente observa aqui, hoje, muitos fundos de CRI, de papel, também têm comprado outras cotas, mas eles compram essas outras cotas com o objetivo também de obter ganho. Então, olha, ele tem VSLH que paga muito, o Hectare, o Deva,
Mas aqui o que eu quero tentar dar destaque é isso aqui, ó. Deva 13, Hectare 13, Versalhes 13. Significa que esse fundo participou das subscrições. Ele comprou essas cotas mais baratas e depois essas cotas 13 são vendidas a mercado aí com esse ganho de capital. Então assim, ó, o VSLH nessa subscrição aqui, ó, ele foi captado dinheiro a 10,04, se eu não me engano, R$ 10,04, e recentemente ele estava ali próximo dos R$ 11. Estava cotado, agora deu uma queda recentemente, mas chegou a estar cotado agora a 10,80 mais ou menos, caiu para 10,60, mas ainda assim, imagina, 60 centavos por cota, olha quantos milhões ele investiu aqui, ó. 4.782.000 reais. Tá? Então aqui ele pegou 47 milhões de cota, vezes 60 centavos. Esse é o lucro que ele vai oferir. Lógico, ele como essa cota ainda nem foi integralizada, ele não pode vender agora. Pode ser que ele segure por mais um tempo e quando ele vender, ele venda por um ganho de capital ainda maior. Então, muitos fundos têm oferido ganho de capital dessa forma, tá? Pode ser que ele sequer venda, que ele apenas agregue ali ao fundo ali e fique recebendo o resultado desses dividendos, tudo bem? Mas é interessante a gente observar sobre isso. E aí, a gente vai ver à frente aqui, ó, esse fundo possui atualmente 1,52 em caixa. Tá? E aqui diz o quanto esses fundos representam lá no percentual do total do fundo. Então, o que ele tem em cotas de fundo imobiliário está sendo no máximo 3% ali. Outro ponto interessante para mostrar que não está tão exposto, não está tão arriscado em relação a um único ativo. Eu tive uma certa dificuldade na hora de analisar, depois eu até entendi, mas eu achei confuso a forma como ele trouxe, ficou meio misturado as coisas, mas depois ficou mais fácil. 60% em PCA, o fundo aplica, a maior porcentagem, e a taxa média de tudo aquilo que a gente viu ali daquela listagem é inflação mais 7%. Então, se a inflação chegar a 6%, 7%, ele vai render, por exemplo, 14%. Se a inflação cair para 3%, 3 mais 7 vai render 10%, e assim por diante, tá? Ele tem 11% do fundo em IGPM mais 9%, ele tem ali 1,5% lá no caixa mesmo, parado, em CDI mesmo. Ele tem alguns CRIs que rendem CDI mais 3%, tem 12% do CRI. Tem 12,9 aqui que não está rendendo, entre aspas, assim, NA de taxa, porque esse aqui são os FIIs. Aqueles FIIs todos lá representam 12,9, tanto que está aqui os FIIs. Ó. E o IGPDI, ele tem 1% apenas, que representa 7,45. Aí aqui novamente ele mostra 12% em FIIs, 1% em caixa e 85% em CRIs. Lembrando que como o fundo está passando por subscrição, então esse caixa, até que ele seja alocado, ele vai dar uma aumentada aí, tá? Vamos ficar atento. Alertas que eu quero trazer para vocês. A gente já viu um movimento de queda, tá, do fundo. Aparentemente não trouxe nada aqui que fosse preocupante, pelo menos pelo relatório gerencial. Então pode ser o mercado já se antecipando a essa subscrição que está vindo. Então o mercado já está querendo vender, pode ser para comprar durante o período de subscrição e etc. Tá? Provavelmente nos próximos meses esse fundo pode entregar um pouco menos de rendimentos, porque se o dinheiro fica parado em caixa, até que ele comece a render nos CRIs que ele for investir, então pode ser que esse fundo entregue menos resultado nos últimos meses, tudo bem? Aqui a gente observa os setores que o fundo investe, ó. Então é um ponto muito positivo na minha humilde opinião. Ele está aqui, 55% do setor corporativo, que em tese é mais seguro, 14% aqui em NA, não fala em qual setor, são setores diversos, multipropriedade, loteamento, shopping, residencial, pulverizado. Então aqui ele vem falar todos os setores, tá? Um ponto negativo, na minha opinião, é o duration da carteira. Duration é quando que vai vencer esses CRIs. Quanto mais tempo de duração o CRI, mais arriscado é. Então, em tese, ele está com duration, na minha opinião, alto. O ideal é que seja no máximo 3 anos e meio aí. Um ponto positivo aqui é que o fundo tem presença em todas as regiões do país. Então, sendo que no Sudeste ele tem a maior concentração, 57%, mas ele tem uma boa concentração no Centro-Oeste, Nordeste e região Sul.
E, como a maioria dos fundos, alguns sequer aparecem, esse fundo tem 4% no norte, tá? Mas o norte tem sido um bom ponto de investimento, inclusive o RPR11, que é o fundo que atualmente é o campeão, com mais entrega resultado, ele tem exposição lá na região norte, tá? Antes da gente ver o resto dos slides finais aqui, com mais alguns detalhes e tudo, eu peço novamente, reforço, deixa o seu like, que o seu like vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e vai levá-lo, entregar a mais pessoas, para trazer mais pessoas para o nosso grupo aqui. Comente aqui embaixo, você conhecia o Becri? Eu, assim, não me arrependo, porque eu precisei na época me desfazer das cotas, eu precisava oferir esse ganho, mas se eu pudesse, eu não teria vendido. Opinião que não representa compra ou venda, eu acho um excelente CRI, tá? Comenta aqui embaixo, você gosta, você desgosta, qual a sua opinião a respeito do CRI? Desse fundo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal, ative o sino para ser notificado dos demais vídeos e muito obrigado aos 143 inscritos. Por favor, nos ajude a alcançar 200, 500, eu preciso alcançar 1000 inscritos e eu conto com certeza com a ajuda de vocês. Eu vou ficando por aqui e eu encontro vocês no próximo vídeo. Fui! Artlist.io